Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da parte de bombas hidráulicas, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre lubrificação e enrolamentos, né? No que diz respeito a bombas centrífugas, né? A gente tem aqui uma tabela, né, indicativa, né, de fabricante, né? Então é sempre importante ficar atento ao fabricante do rolamento, tomando como base as especificações que ele passa. Né? Então, essa tabela que ela leva em consideração o fabricante qualquer, né? É importante que se analise o fabricante do rolamento comprado e se analise os intervalos de lubrificação. Né? Como se está trabalhando com bombas, a gente tem sempre que tomar cuidado com o tipo de fluido. Né? Bombas centrífugas, normalmente você tem fluidos com baixa viscosidade e, consequentemente, apresentam características de corrosão mais elevadas, né, no elemento, ou até causando outros detritos, né, no rolamento e vindo a causar outras falhas, né, no mesmo. Né? Então é importante ficar atento com essas especificações. Né? Exemplo aqui, a gente traz aqui 4 tipos de rolamentos, né? O 6206Z, o 6308Z, o 6311Z, o 6313Z, né? A gente vai estar falando também sobre rolamentos, essa parte de codificação na parte de elementos de máquinas, mas aqui especificamente para a parte de lubrificação, observem que tem informação aqui no intervalo de lubrificação, né? Tomando como base horas de funcionamento, né? Então, para cada um, se tem ali um valor de horas específico, né, levando em consideração 2 parâmetros de rotação muito comuns para bombas, né, que é o 3.500 e o 7.750 rotações por minuto. Né, aqui a quantidade em gramas, né, da graxa a ser colocada no rolamento. É muito importante essa quantidade, que a quantidade a ser inserida no rolamento ela venha atender as especificações. Né, é muito comum, principalmente antigamente, né, pegar a graxa e colocar bastante graxa, né, excessiva no rolamento, isso aí acaba causando defeito, né, no rolamento, né, principalmente rolamentos de esfera, né, porque ele acaba vindo a danificar a pista interna do rolamento por causa do engripamento que se forma com esse detrito. Né, ele acaba se tornando, mudando a característica de viscosidade dele por causa do atrito e temperatura, né, então ele fica com a viscosidade muito elevada, acaba se tornando uma espécie de pasta e acaba danificando o rolamento, ou seja, diminuindo o tempo de vida útil do mesmo. Então é importante que se venha ficar atento com essas informações. Né? Aqui tem os intervalos, né, de horas para cada um do tipo de rolamento. Lembrando aqui, a gente está tomando como base um fabricante qualquer, é importante ficar atento com o fabricante especificado. Né? Aqui algumas características de rolamentos, né? O 6206, né, o diâmetro interno dele 30 mm, o externo 62, espessura 16 mm, né, o peso específico dele aí aproximadamente 200 gramas. 6308, diâmetro interno 40 mm, externo 90, espessura 23 mm, o peso aproximadamente 630 gramas. O 6311, né, veja aí que é uma relação de menor para maior, ele traz aí diâmetro interno de 55 mm, externo de 120 mm, espessura de 29 mm, peso aproximadamente 1,3 kg. E o último, né, o 6313, diâmetro interno de 65 mm, externo 140, espessura 33 mm e peso um pouco mais de 2 kg. Então é importante ficar atento com essas características, levando em consideração aí intervalos de hora. Né? Exemplo, esse último aqui ele traz a informação que ele deve ser lubrificado a cada 1.500 horas de funcionamento, né, se ele estiver trabalhando a 3.500 RPM, e 6.500 horas, né, se ele estiver trabalhando com 1.750 RPM. E aqui a quantidade em gramas de graxa a ser aplicada no mesmo. Né, isso aí para o 6313Z, 30 gramas de graxa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nas nossas aulas referentes a mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre coroa e parafuso sem fim, né, no que diz respeito à transmissão. Esse conjunto mecânico, esse sistema mecânico, ele é utilizado justamente para reduções de transmissão, né? Ou seja, normalmente esse tipo de elemento, né, esse redutor mecânico, esse redutor de velocidade, ele trabalha em conjunto com o motor específico, que ele vai estar dando justamente a condição de rotação para o sem fim, que é justamente esse elemento aqui.
né? E do sem fim a gente tem a transmissão perpendicular pela coroa, né? Então esse sistema você vai ter aqui uma entrada de rotação elevada e a saída pela coroa você vai ter uma redução de transmissão. Lembrando que esse sistema aqui ele não permite o inverso, né? Exemplo, estou com um sistema o qual, vamos supor o seguinte, a gente tenha 40 dentes de engrenagem, 40 dentes na coroa e você tem uma redução aí de 40 para 1, né, nesse sistema, né? Então o que significa? Significa se a gente tiver um motor com 2000 RPM, a gente vai pegar esse 2000 RPM, vai dividir por 40, né, que no caso dividindo 2000 por 40 vai dar 50, então a gente já tem a rotação de saída. Ou seja, essa relação de redução significa o seguinte: quantas voltas a gente vai ter que ter no sem fim para poder ter uma volta completa na coroa. Então, um exemplo, uma redução que seja de 40 para 1 significa que a gente vai ter 40 giros no sem fim para ter um giro na coroa. Então, se essa é a relação de redução, né, você pode pensar, seguindo o raciocínio lógico, de, poxa, se eu consigo ter uma redução de 40 para 1, porque a transmissão está ocorrendo do sem fim para a coroa, se eu tiver a transmissão inverso, ou seja, da coroa para o sem fim, eu vou ter uma multiplicação aí de 40 vezes a rotação. Só que não é isso que acontece. O sistema de transmissão de sem fim e coroa, ele se baseia por meio de deslocamento de fuso. Então, o fuso é justamente essa relação aqui, a espiral do filete. Então, esse sistema só é possível ter deslocamento por causa do encaixe que se tem desses filetes em relação aos dentes da coroa. Se você observar, a coroa ela tem os dentes diferentes de uma engrenagem de dente reto, uma engrenagem helicoidal, o qual ela tem um raio que é justamente para poder coincidir com o diâmetro estrutural, né, do fuso e do eixo que dá sustentação a esse fuso. Fora isso, existe uma inclinação também nesses dentes. Essa inclinação ela dá justamente a base para que se tenha um princípio, né, aí de parafuso, né, ou seja, deslocamento por parafuso, o qual ele encaixa perfeitamente. Agora ele só encaixa como? Ele só encaixa do sentido do sem fim para a coroa. Se por acaso vamos supor o seguinte, o fuso ele está parado, como está aqui na imagem, e a coroa ela começar a ter deslocamento, né, rotativo, o que é que vai acontecer? O dente da coroa ela vai travar no sem fim, ou seja, ele não vai ter deslocamento, ele meio que vai funcionar como se fosse uma cremalheira, né? Só que ela vai estar montada em um redutor mecânico, então não vai ter princípio de cremalheira aí não, ele realmente vai quebrar o mecanismo, né? Então, se for ter uma montagem ao contrário, ele não vai ter funcionamento. Então, o funcionamento é sempre do sem fim para a coroa, tá bom? Então, já que é do sem fim para a coroa, a gente sempre vai ter, no caso, então, a relação de redução de velocidade. Vamos analisar aqui um exemplo para calcular a rotação para um sistema como esse. Nesse caso aí tem uma imagem de um sistema com um sem fim, né, e uma coroa, né? Vamos supor aí que esse sistema ele esteja acoplado aí a um motor com 1200 RPM, né, ou seja, a rotação de entrada, né, a rotação que vai estar ligada ao sem fim. Então, nesse caso, a gente precisa saber a quantidade de dentes também que tem a coroa, né? Então, a gente contando aí os dentes que tem nessa coroa aí, a gente tem 33 dentes, né? Ou seja, esse elemento aqui, né, o Z, a gente for contando um por um aí, vai chegar aí a 33. E a gente precisa também saber o número de entradas do sem fim. Já que ele funciona como parafuso, ele pode ter mais de uma entrada, né? Ou seja, mais de uma espiral no decorrer do seu corpo, né? E nesse caso aí ele tem apenas uma espiral, né? Ou seja, apenas uma entrada. Então, com base nisso aí, a gente já tem como saber qual é a relação de redução para a coroa. Ou seja, a gente já sabe que no eixo vai ter 1200 RPM,
de entrada, ele só tem um segmento de filete, né? Ou seja, só uma entrada, e a gente tem 33 dentes aqui na coroa. A relação para a fórmula do cálculo é justamente essa que está aí descrita, onde é uma relação de proporção, onde a gente tem N1 vezes Z1 é igual a N2 vezes Z2. N1 rotação inicial, Z1 quantidade de filete, N2 rotação final, que é o que a gente está querendo descobrir, e Z2 o número de dentes da coroa. Então, fazendo a substituição, a gente vai ter N1 1200, como eu falei, Z1 número de entradas apenas 1, N2 é o que a gente está querendo descobrir, que é a rotação final, e 33 é o número de dentes aí da coroa. Então, fazendo a relação matemática, a gente vai ter o seguinte: 1200 é igual a N2 vezes 33. Então, N2 vai para um lado e 1200 vai para o outro. Então, N2, como estava multiplicando, o 1200 vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 1200 aí dividido por 33, que vai dar igual aí aproximadamente 36. Então, 36 representa o quê? 36 representa a quantidade de giros que vai ter nessa coroa, né? Quando o sistema entrar em funcionamento. Agora, entrar em funcionamento com essa rotação aqui indicada, 1200 RPM. Ou seja, então ele vai ter uma redução de 1200, dentro de um minuto, né? Ele vai ter uma redução de 1200 giros para 36 giros, ou seja, é uma redução bem considerável. Então, a gente tem também como saber a relação de redução, onde é só pegar a rotação de entrada 1200, que está aqui indicado, e dividir por 36. Então, a gente vai ter a relação de redução aqui de 33. Então, nesse caso aí, significa o quê? Que a gente vai precisar de 33 giros no fuso para ter um giro na coroa, né? Então, a relação de redução é de 33 para 1. Né? No exemplo inicial que eu falei, a gente tinha 40 para 1. Né? Então, veja que essa redução desse sistema, que a gente está vendo agora, ela ainda é uma redução que é um pouco menor do que a suposta, né, inicialmente. Né? Então, nesse caso aí, a relação de redução ela é de apenas 33 para 1. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? E hoje a gente vai estar fazendo uma análise referente aí a uma figura geométrica, né? Então a gente tem uma série de perguntas referentes aí a essa figura. Vamos observar qual é a figura. Né? A figura em questão é essa aqui. Né? E aí a gente tem como objetivo, né, encontrar vários elementos, né, referentes aí a essa figura. Né? Os elementos que a gente vai ter que encontrar, né, são esses 5 aqui. Né? Qual a área achurada em centímetros quadrados, né? Qual o diâmetro do círculo A em milímetros, qual o diâmetro do círculo B em metros, qual o diâmetro do círculo C em polegada fracionária e qual o comprimento da diagonal do quadrado em polegada milesimal. Né? Então veja que tem uma série de aspectos aí para serem verificados. Então a gente vai estar dividindo aí esse vídeo, né, para poder estar calculando todos eles. Nesse primeiro aqui vamos só observar alguns detalhes. Né? Qual a área achurada em centímetros quadrados? Né? Quando a gente fala dessa figura aqui, a área achurada é obviamente a área, né, onde está com essas linhas aqui vermelha na diagonal. Né? Então toda essa área aí representa a área achurada. Então a área achurada vai ser a área total desse quadrado menos a área dessas 3 circunferências que estão aqui, né, descritas. Né? A gente vai chamar, né, essa maior de A, essa aqui intermediária de B e a menor a gente vai chamar aqui de C. Né? Então são as 3 circunferências, né? Os 3 círculos na verdade. Né? Então, referente a esses círculos, né, a gente vai precisar encontrar aí, obviamente, a área de cada um. Né? Existem também umas perguntas relacionadas a eles, né, onde a gente precisa encontrar os diâmetros, né, e tem a parte da conversão das medidas. Né? E também tem até a última pergunta, né, que é para encontrar o comprimento da diagonal do quadrado em polegada milesimal. Né? Ou seja, esse quadrado aqui, o objetivo também é encontrar esse comprimento aqui da diagonal, né? Ou seja, encontrar aí essa hipotenusa dele. Então,
é isso que a gente vai estar calculando aí nos próximos vídeos, né? Encontrando cada um desses elementos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aí a nossos vídeos da parte de matemática, né? O segundo vídeo referente aqui a essa questão, né? Para encontrar alguns valores, né? Referente a essa figura. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, né, qual a área achurada, né, esse aí basicamente vai ser o último que a gente vai responder, porque a gente vai precisar, né, ter todas as áreas, né, que na verdade são 4 áreas, né, ou seja, a área do quadrado, né, que vai ser subtraído das áreas dos 3 círculos aqui, né, então esse aí basicamente vai ser o último que a gente vai tá resolvendo, né. Então a gente vai estar aí fazendo por partes, né. Primeiro vamos estar verificando aqui a área, né, desse elemento da parte quadrada, né, a área da parte quadrada. Então, quais são as informações que são dadas aqui, né? Ó, lateral do quadrado 10 polegadas, né? O círculo A, que é o maior, ele é metade do lado do quadrado, né? Ou seja, se o quadrado ele tem 10 polegadas de lateral, né, e o círculo A ele tem o diâmetro, né, igual a metade do lado do quadrado, né? Então, nesse caso aí, vai ser 10 polegadas dividido por 2, que vai dar 5 polegadas. Né? O círculo B, né? O diâmetro dele é a metade da área do círculo A, né? E o diâmetro do círculo C, metade da área do círculo B. Né? Ou seja, é uma relação proporcional aqui. Né? Então, esse diâmetro aqui, ele é a metade do comprimento aqui do quadrado, né, referente aqui ao círculo A. Referente ao círculo B, o diâmetro é a metade relacionado com o A, né, e o C é a metade em relação ao B. Né, então, aí são as 3 características. Mas primeiro aqui vamos calcular essa relação aqui da lateral, né, já que a lateral aqui indicada é 10 polegadas. Né. Então, isso aí é importante ficar atento aí com a parte de conversão. Né. Vamos colocar aqui do lado aqui os valores que a gente vai estar encontrando. Né? Então, primeiro aqui, eu vou colocar aqui como primeiro, né, converter, né, valor da lateral do quadrado. Nesse caso aí, ele está trazendo a informação, né, de 10 polegadas. O que a gente precisa saber? Né, o quanto é que equivale esse valor, né, unidade de polegada, para o sistema métrico. Né? Vamos colocar aqui a observação. 1 polegada, né, é igual a 25,4 milímetros. Né? Eu vou sempre estar colocando aqui a relação das conversões. Né? Então, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, que também é igual a 2,54 centímetros. Né? Então, vamos deixar só com essas 2 observações aqui, que já vai ajudar a gente. Né? Então, aqui basicamente estou convertendo não, né? Indicando quanto equivale 1 polegada para milímetros, né? E para centímetros. Né? Esses 2 valores aqui, né, são valores oriundos aí do nosso sistema métrico, né? Ou seja, aí são subdivisões aí, do metro. Né? Então, nesse caso aí, esses 2 valores aí já ajudam bastante a gente. Então, se são 10 polegadas, né, o comprimento do lado, né, e 1 polegada equivale a 25,4 ou 2,54, é só multiplicar por 10 para converter. Agora eu vou converter em quê? Em milímetro ou em centímetro? Eu vou deixar nos 2 valores, mas o que interessa para a gente nesse momento aqui é que a área vai estar em centímetros quadrados. Né? Então, nesse caso aí, centímetro é o mais importante. Mas lembrando que isso que eu estou convertendo aqui, na prática ainda não é nenhuma resposta. Né? É um valor que a gente vai precisar utilizar no decorrer. Né? Então, nesse caso aqui, 10 polegadas vai ser igual a, em milímetros, né, 25,4 vezes 10. Né? 25,4 vezes 10 vai dar 254 milímetros. Ou, né, para você converter aí para centímetro, né, só está voltando uma vírgula. Né? Então, nesse caso aí, equivale a 25,4 centímetros. Né? Então, aqui a gente tem o valor da lateral do quadrado. Né? Tem o valor da lateral do quadrado aqui. Né? Então, nesse caso aí, ele possui 25,4 centímetros. Né? Então, aí o primeiro passo, fazer essa conversão. Tá bom?
No próximo vídeo a gente já volta aí calculando a área do quadrado.